Amigos, alô minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente da hora que você esteja acompanhando, né, aqui o canal Rumo ao Nada. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e vá ativando o sininho das notificações e deixando aquele like esperto aqui no canal. Olha meus amigos, eu vou comentar um pouco hoje sobre as doenças, né, que dão direito à aposentadoria por incapacidade permanente, ou seja, aquela doença que aposentam, né, depois da reforma da Previdência. Olha, a lista de doença praticamente ela continua meio que inalterada. E a concepção, ou seja, da aposentadoria por invalidez permanente, ela literalmente segue a mesma transcrição do que era, né? Ou seja, ela é devida ao trabalhador que tem uma capacidade permanente, né, que não pode ter as suas atividades laborativas ou não pode fazer os seus trabalhos cotidianamente, né? E que também não possa, digamos assim, ser reabilitado em uma outra área. Se bem, gente, que essa questão de reabilitação em outra área, para mim, isso é extremamente confuso, né? Porque você imagina, de repente, você é um caminhoneiro acostumado a pegar a estrada e de repente o INSS te muda, né, gente? Trabalhar numa outra área, dentro de um escritório, por exemplo, você vai se sentir um peixe fora do rio, né? Essa que é a grande realidade, né? Mas, ou seja, a aposentadoria por incapacidade permanente, hoje, né, gente, ela só é 100% em situações aonde digamos assim, a incapacidade foi dentro do ambiente de trabalho ou doença ligada ao trabalho, né, meus amigos? Mas, enfim, se por acaso você não se encaixar nisso, você não tiver 20 anos de contribuição, simplesmente você pegará, né, apenas 60% do benefício. E as doenças que dão direito ao benefício, né, para aposentadoria permanente, né, por incapacidade permanente por exemplo, quem tem alienação mental, ou seja, distúrbios da mente, como, por exemplo, esquizofrenia, demência, depressão, paranoia e afins. Para isso, seria necessário que a junta médica lhe examinasse para que você pudesse ser classificado como incapaz para a vida laborativa normal, né? Daí tem a questão da cardiopatia grave, também é uma doença que dá direito à aposentadoria por incapacidade permanente, né? Que consiste em doenças crônicas que têm por base o coração. Como esse mal atinge exatamente o coração, fica o segurado incapacitado para o trabalho a qualquer esforço físico, né? Lembrando, gente, que quem sofre do coração não pode fazer esforço, não pode levantar peso, não pode trabalhar no pesado, ou seja, é uma situação bastante drástica. E aproveitando aqui, muitas pessoas me perguntam, e aqueles que tem um marca-passo, ou seja, o marca-passo é um dispositivo a qual é implantado no corpo do paciente, ou aqui do lado direito do peito, né? Ou então na barriga, outros na perna, que é para ajudar o coração a trabalhar, né? A gente aposenta? Olha, meus amigos, pelo INSS antigamente aposentava, hoje está cada dia mais difícil, né? Porque segundo os próprios cardiologistas, a pessoa que tem marca-passo tem uma vida totalmente normal, né? Mas muitas pessoas conseguem via judicial. Aí temos a cegueira, né? A gente não tem nem como essa doença fica de fora. Como uma pessoa vai trabalhar sendo cega, né? É muito controverso, então, né? Esta pode acontecer por diversos motivos, mas em geral é causada por glaucoma, retinopatia diabética, retinopatia hipertensiva, entre outros males, né? Ou seja, uma pessoa que tem déficit de visão, uma pessoa que é cega completamente, ela tem direito a pedir a aposentadoria por incapacidade permanente, né? O antigo, como que eu poderia falar, a antiga aposentadoria por invalidez. E daí tem a radiação por medicina especializada, né? Alguém que tenha sido exposto à radiação que por isso não possa fazer atividade da vida comum. Digamos aquele que trabalha, né? Um técnico que trabalha num raio-x, fazendo raio-x das pessoas, exame, né? Uma pessoa dessa pode contrair esse tipo de síndrome, esse tipo de doença ligada à questão radioativa, né? E a pessoa ficar doente também tem direito à aposentadoria
por incapacidade permanente. Daí tem o HIV, né, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, popularmente conhecida como a AIDS. A doença daí enseja o benefício por incapacidade do segurado de ter uma vida normal, já que fará uso de medicamento para manter vivo. Lembrando, gente, que a questão do HIV, apesar dela estar hoje, devido aos coquetéis que o governo fornece, né, ter uma vida até relativamente longa, uma simples gripe pode matar uma pessoa que convive com o HIV. Daí tem a doença de Paget, né? Essa doença é também conhecida como a osteite deformante, né? Em seu estágio avançado, a doença incapacita os ossos e a medula óssea, ou seja, a pessoa fica travada literalmente. Doença incurável e crônica também. Pessoas que têm esse tipo de enfermidade, né, têm direito à aposentadoria por incapacidade permanente. Daí tem a nefropatia grave, doença que atinge os rins, né, causando ao segurado incapacidade nas condições de trabalhar e ter uma vida normal. São, em geral, patologias de evolução do tipo aguda ou do tipo subaguda e crônica. Lembrando, meus amigos e minhas amigas, você que acompanha o canal Rumonada, eu nunca confessei para vocês, mas eu tenho nefropatia também, né? Infelizmente, eu nasci com uma doença crônica nos rins, eu só tenho um rim, mas graças a Deus tenho uma vida normal, eu diria que não, mas quase que normal, né? Olha, daí tem a outra, que é a espondiloartrose anquilosante. Quem é que nunca viu falar dessa doença, gente? Ultimamente tem sido falado muito nas redes sociais, na mídia em si, né? Que é uma doença que acomete a coluna vertebral do cidadão, né? A sacroiliacas. Tem cada nome, né, na medicina, que não sei como que os médicos decoram todos esses nomes, né? As vértebras, elas se fundem uma às outras e isso causa dores e incapacidade de mexer com a coluna. Muitas pessoas já me relatou aqui no canal, gente, que quem tem essa espondiloartrose diz que sofre, gente. Diz que, olha, patina no seco, diz que o negócio é complicado, né? E daí tem a doença de Parkinson, né? É uma doença degenerativa que atinge o sistema nervoso central. É crônica e progressiva, ou seja, ela vai aumentando no decorrer do tempo. Aí que é o grande problema dessa doença, né? E ela causa enrijecimento muscular, ou seja, endurece os músculos e a articulação, além de tremores nos membros inferiores e superiores, né? A pessoa fica assim, ó, né? Vocês já viram muitas pessoas andando assim na rua, né? Eu esses dias estava sentado, né, tomando um cafezinho na cidade, daqui a pouco vi uma senhora passando. Gente, e ela estava sem acompanhante, como que pode? É bastante complicado, já era bastante idosa, né? E daí tem a paralisia incapacitante e irreversível, né? É, a via motora é prejudicada de forma que a capacidade de mexer um músculo fica diminuído e isso resulta em uma lesão destrutiva e degenerativa. Pode ser tetraplegia, paraplegia, triplegia e outros tipos. Também dá direito à aposentadoria por incapacidade permanente. Aí nós temos a neoplasia maligna, doença que afeta as células corporais atingindo os tecidos, também é conhecido popularmente como câncer, né? Olha, meus amigos, o que essa maldita doença tem atacado ultimamente? Olha, você pode até comentar aqui no vídeo, não tem uma família que você não veja uma situação de uma pessoa convivendo com o maldito do câncer, né? Eu sou daquelas pessoas que sonha que um dia o câncer seja apenas um zodíaco, né? Daí temos a hepatopatia grave, né, que é a forma aguda ou crônica que acomete o fígado, levando o segurado a risco de morte, né, muito perigoso também. Tem a esclerose múltipla, por questões ambientais ou genéticas, essa doença é inflamatória e ao mesmo tempo crônica, começa a dar sinais no sistema nervoso. Daí temos a hanseníase, apesar de ela literalmente estar extinta do Brasil, né? Há muito poucos casos, porque quem não sabe, a hanseníase é a lepra, né? Que é até uma doença bíblica, né? Ela afeta primeiro a pele da pessoa, né? Depois os nervos. Essa doença é uma infecção crônica em grau avançado, há perda de sensibilidade, o surgimento de manchas brancas pelo corpo todo, né? Graças a Deus,
hoje ela é uma doença tratável, mas que deixa sequelas, né? Sequelas irreversível, infelizmente. Daí temos a tuberculose ativa, doença causada por uma bactéria que acomete os pulmões, como febre, perda de peso e até a morte, gente. Agora você vai perguntar, mas e aí? A minha doença que eu tenho, ela não está nessa lista de doenças que dão direito ao benefício da aposentadoria por incapacidade permanente. Gente, qualquer doença que te incapacite para o trabalho, você pode ligar sim para o 135 se você é um contribuinte da Previdência Social, lembrando que tem doenças, tem incapacidade, por exemplo, câncer, por exemplo, HIV, que se você tiver 2, 3 contribuição à Previdência Social, você já tem o direito a pedir aposentadoria, né? Ou seja, te deixou incapacitado, independe da enfermidade, você sim tem o direito de pedir a sua aposentadoria por invalidez. Mas você vai dizer assim, mas e daí, rumo ao nada? Eu vou chegar lá e o médico literalmente vai me aposentar por invalidez? Lembrando, gente, que hoje está meio difícil, né? Porque o médico perito federal, que hoje é ligado ao Ministério da Economia, ele que vai avaliar a situação e determinar qual tipo de benefício você vai começar a receber. Se é um auxílio doença, se é um auxílio acidente ou se é aposentadoria por invalidez. Lembrando que você com laudos bem completo, que esteja em situação, que esteja convivendo com algum tipo dessas doenças que eu mencionei, muito provavelmente você já entrará de cara numa aposentadoria por incapacidade permanente. Antes de fechar o vídeo, eu vou repetir mais uma vez essas doenças, né? Por exemplo, alienação mental, cardiopatia grave, cegueira, radiação por medicina especializada, HIV, doença de Paget, nefropatia graves, espondiloartrose anquilosante, doença de Parkinson, paralisia incapacitante e irreversível, neoplasia, que é o câncer, né? Hepatopatia grave, esclerose múltipla, hanseníase e tuberculose ativa. Se você tiver qualquer desses sintomas, procure um médico especialista, peça um laudo e ligue para o 135 e avalie, né, a sua perícia médica no INSS e corra atrás dos seus direitos. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.